Voltamos para o segundo bloco do Balanço 2016 e perspectivas para 2017, onde nós estamos com a Superintendente de Relações Internacionais da CNA, Lígia Dutra, falando justamente sobre o trabalho que é feito pela Superintendência. Nesse segundo bloco, vamos destacar um pouco melhor como é que é esse trabalho. Como a Superintendência pretende fortalecer, por exemplo, o pilar de cooperação técnica com o Senar e qual o impacto do aumento dos projetos de cooperação técnica para o produtor. Bom, esse pilar de cooperação técnica, ele é uma novidade, essa integração entre o Senar e CNA para a gente buscar novos projetos de cooperação técnica de 2016. Eu espero que em 2017 ele esteja já consolidado. O nosso intuito é buscar principalmente financiamentos internacionais para o Senar. Então, a gente buscar financiamento em organismos como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, eles têm fontes de financiamento para a cooperação técnica. E esses financiamentos, o que eles podem trazer para o Senar? Recursos financeiros para que eles ampliem a sua assistência técnica ao produtor rural, sendo um benefício direto ao produtor rural brasileiro. Mas, além disso, também, a gente vai buscar projetos de cooperação com países ou governos estrangeiros. Existem vários, a CNA já teve, por exemplo, um grande projeto de cooperação com o Reino Unido. Então, a gente vai buscar também novos projetos, inclusive projetos para atender, para prestar assistência técnica rural em países terceiros. Essa assistência técnica em países terceiros também beneficia o produtor brasileiro. Por quê? Porque o nosso produtor ele produz com um altíssimo padrão de qualidade. Quando a gente leva a nossa forma de produzir, a nossa estrutura, para outros países que ainda precisam de mais assistência técnica do que nós, a gente mostra para esses países como o nosso modelo produtivo aqui é sustentável e tem qualidade. Então, a gente melhora a imagem do nosso produto. Melhorando a imagem do nosso produto, você melhora a renda do nosso produtor, porque ele vai conseguir alcançar mais mercados com isso. Além do que, quando a gente presta assistência técnica num país terceiro, você também está divulgando tecnologias que são usadas também no Brasil. Então, você aumenta a complementariedade das cadeias, tanto no país onde você está prestando assistência técnica, quanto do Brasil. Muitas vezes tem produtos que não podem ser produzidos no Brasil por questão de clima ou de características naturais, e poderia ser produzido nesse outro país onde nós estamos prestando assistência técnica, e com isso ter uma complementariedade melhor entre as cadeias produtivas, tanto brasileira quanto desse terceiro país. Então, a gente acredita muito que a cooperação técnica ela é muito vantajosa, tanto para o produtor nacional, quanto também para outros países, a gente fomentando a agricultura. Tá certo. Agora, Lígia, se fosse para eleger 3 negociações comerciais prioritárias para o Brasil em 2017, quais seriam e por quê? Bom, as 3 negociações a gente entende que tem que ser negociações que já estão em curso, A primeira de todas é no âmbito multilateral. O que isso quer dizer? Que é com vários países ao mesmo tempo, que é como acontece na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Na OMC, a cada 2 anos se realiza o que se chama reunião ministerial. Neste ano de 2017, a reunião ministerial vai ser em Buenos Aires. E um dos temas principais que está em negociação é exatamente a agricultura. A gente precisa avançar em melhores condições de acesso a mercados para os produtos agrícolas, porque a OMC já fez muita negociação para produtos industriais, já existe uma boa base para isso, mas para produtos agrícolas ainda não, avançou-se muito pouco até então com negociações agrícolas. Então a CNA vai acompanhar e está fazendo propostas também para que a gente consiga avançar nesse pilar, especialmente com um tema, que é um tema delicado, principalmente para os países desenvolvidos, mas que tem um efeito muito negativo para os países em desenvolvimento, que é a questão dos subsídios agrícolas. Os subsídios é quando o governo ele financia diretamente a produção e o produtor ele não precisa pagar de volta esse subsídio, então ele ganha aquele recurso e depois, ao vender o produto, é claro, ele tem uma parte do valor, do custo de produção ali pago pelo governo. Então ele entra na concorrência internacional com uma vantagem que o produtor brasileiro, por exemplo, não tem. Então ele consegue, às vezes, abaixar o preço do seu produto porque parte do custo de produção dele foi financiado pelo governo, foi subsidiado pelo governo. Influencia no mercado. E isso influencia no mercado internacional e isso causa prejuízos para o produtor brasileiro, prejuízos altíssimos, que já foram questionados na OMC, como teve o caso do algodão, mas isso não foi solucionado ainda. Então a gente espera que nessa negociação na OMC, que vai ser em Buenos Aires, a reunião ministerial, a gente consiga pelo menos avançar um pouco
para achar um modelo aí mais justo, né, entre os países, porque como está atualmente não dá, o Brasil está tendo muito prejuízo. Uma segunda negociação, é uma negociação já em curso há muitos anos, que é a negociação do Mercosul com a União Europeia. A União Europeia é um mercado agrícola importantíssimo, a União Europeia é o principal exportador de alimentos do mundo, né? Então a gente precisa conseguir condições de acesso ao mercado europeu que sejam mais justas. E com isso a gente acredita que essa negociação ela pode ser um caminho. A negociação com a União Europeia ela é vantajosa para os dois, tanto para o bloco do Mercosul quanto para o bloco europeu. Por quê? Porque a gente tem uma complementariedade das nossas cadeias produtivas muito grandes, então todos ganham. São dois blocos de grandes produtores agropecuários, então assim, existe, né, um imaginário de que apenas o Mercosul é um grande produtor, mas isso não é verdade, porque a União Europeia é o principal exportador de produtos do agro, de produtos alimentares do mundo, e exportando mais que o dobro, por exemplo, do que o Brasil exporta de alimentos. Então, assim, nós estamos falando de dois grandes players, né, mundiais, e que seria excelente se a gente conseguisse fazer um acordo. E a terceira é uma negociação também em curso, que é a negociação do Brasil com o México. A gente já tem um acordo com o México que envolve basicamente produtos industriais e a ampliação desse acordo para produtos do setor agropecuário seria excelente também, tanto para o Brasil quanto para o México, é o que a gente acredita. Agora, Lígia, como enfrentar o desconhecimento dos formuladores de políticas públicas estrangeiros sobre o agronegócio brasileiro? Bom, a gente sabe que existe um desconhecimento muito grande, já comentamos aqui sobre a questão da imagem do nosso produto, né? O nosso produto é muito sustentável, tem muita qualidade, mas muita gente não sabe disso. Então a CNA vai desenvolver agora para 2017 um programa de visitas com adidos agrícolas que são baseados aqui em Brasília, né? As embaixadas, em geral, elas têm um representante que cuida apenas de agricultura, um diplomata, né? Um representante, às vezes, do Ministério da Agricultura do país de origem. E a gente quer convidar esse representante da agricultura, que se chama adido agrícola, a ir conhecer o sistema produtivo do Brasil. Então a gente está planejando 2 viagens para conhecer regiões emblemáticas no Brasil, uma para conhecer o setor da fruticultura, que é um setor que vem exportando muito e que está crescendo exponencialmente, que tem um grande impacto social, aumentando emprego na sua região e um grande impacto também ambiental de forma positiva, porque é produzido com muita sustentabilidade. E outra seria para conhecer a produção de grãos e também a nossa pecuária, que também são exemplos e são modelos para a gente mostrar para o mundo. A ideia é levar esse grupo para que eles conheçam e tenham uma vivência prática para desmistificar, tirar preconceitos possíveis, né, existentes. E além disso, a gente também tem uma ação interna para o nosso próprio público brasileiro. Então nós temos um projeto em parceria com o Ministério de Relações Exteriores, especificamente com o Instituto Rio Branco, para passar uma semana fazendo uma formação com os futuros diplomatas brasileiros, aqueles que ingressaram na carreira e estão fazendo o curso de formação no Instituto Rio Branco. Eles vão ficar 3 dias na nossa sede da CNA, tendo uma capacitação, conhecendo os setores, e depois, em 2 dias, nós vamos fazer visitas à fazenda. Esse projeto já aconteceu, agora em 2016, e vai ser repetido em 2017, porque os resultados são muito importantes, porque são esses diplomatas que depois vão negociar sobre a nossa agricultura no exterior, né? Eles, quando estiverem nos seus postos no exterior, eles têm que saber... Tem que estar preparado. Exatamente, tem que estar preparado para entender do nosso setor, para conseguir defender o nosso setor à altura, porque é o setor que mais exporta no Brasil, né? Tá certo. Agora, os estudos produzidos, então, pela CNA são um meio de combater a desinformação sobre a realidade do agronegócio brasileiro? Com certeza, porque cada um desses estudos que a gente comentou no primeiro bloco, sobre picos e escaladas tarifárias, sobre sustentabilidade, um mapeamento de startups, tudo isso, quando a gente não apenas faz o estudo, mas a gente leva eles também para capacitações, a gente busca divulgar da melhor forma possível. Alguns a gente está pensando em fazer uma tradução para o inglês para poder divulgar no exterior também. Então, assim, são estudos que eles embasam tanto o governo quanto a sociedade civil sobre o agronegócio. Então, eles também ajudam a difusão das informações reais, né, do nosso agro. Para evitar justamente que a imagem de alguns produtos sejam lá fora por outros interesses e ficam por falta de informações, né? Exatamente. Agora, Lígia, as exportações do agro já são bastante pujantes, quer dizer, a gente tem esses dados, representando cerca de 48% do total das exportações do país. Ainda há espaço para crescer? Há espaço para crescer, porque o Brasil é um país muito competitivo no agronegócio.
A gente tem uma grande exportação de produtos que são importantíssimos, como a soja, né? Produtos da pecuária, frango, suínos, mas há espaço para crescer, principalmente para o pequeno e o médio produtor rural. O pequeno e o médio produtor rural, eles ainda podem estar mais integrados na cadeia de exportação do Brasil, em produtos diferenciados. Talvez eles não consigam concorrer com os produtos que precisam de escala, né? Como a produção de soja. Mas eles podem entrar em outros nichos de mercado que também são importantes e que garantem uma boa rentabilidade no mercado internacional. Por exemplo, mel, material genético, são produtos diferenciados que você vai conseguir preços, às vezes, maiores no mercado internacional. E para isso, o pequeno e o médio produtor ele vai precisar se capacitar, ter uma melhor administração da sua própria propriedade rural como uma empresa, de fato, né, para buscar informações sobre questões sanitárias, né? Por exemplo, um outro setor muito interessante para o Brasil é o setor de pescados. Olha o tamanho da nossa costa, né? Será que a gente não poderia ampliar a nossa exportação de pescados, camarões? Tudo isso existe um mercado muito grande no exterior, mas a gente vai precisar ainda estimular, já tem muita gente, claro, fazendo isso, mas a gente pode ampliar ainda o rol de participantes exportadores nesses setores, né? Entre vários outros que a gente pode citar depois, né? Tá certo, então eu agradeço a participação da Superintendência de Relações Internacionais, Lígia Dutra. Muito obrigado. Obrigada também.